Estamos de volta. Vamos então para o Apocalipse 14. Agora a visão muda de perseguição para a visão da igreja na glória. Lembrando que os primeiros ouvintes dessa mensagem viviam numa época de perseguição e opressão. E a mensagem de Apocalipse é de vitória para aqueles que creem em Jesus. A mensagem era para que eles se perseverassem e não desanimassem. A referência aos 144 mil simbolizam os santos fiéis. Outros interpretam como judeus remanescentes selados por Deus. É o mesmo grupo selado por Deus, conforme o capítulo 7, dos versículos de 1 a 8, representando as 12 tribos de Israel. E tinham escrito o nome dele e de seu pai. Esse é o cumprimento da promessa feita no capítulo 7, versículo 1 a 8, que os crentes seriam as colunas, né? E teriam gravados o nome de Deus e de Jesus. O Cordeiro é sempre uma referência a Jesus. Monte Sião, referência a Jerusalém. Fala também de um cântico novo, que só quem podia compreender eram os 144 mil. São virgens espirituais, não se contaminaram com a idolatria. São irrepreensíveis, sem máculas. Muitos intérpretes defendem que estes 144 mil eram puros também no sentido de não terem se contaminado com o anticristo. Quando fala em contaminação com mulheres, não é no sentido literal, até porque o sexo dentro do casamento, ele é sagrado. E aqui fala da pureza espiritual e não da contaminação com o anticristo. E no Antigo Testamento também, toda vez que falava em prostituição, era referência à idolatria. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Os 3 anjos exortam o povo a permanecer fiel a Deus. O Evangelho eterno é um contraste com a antiga aliança. Agora o primeiro anjo anuncia o Evangelho a toda a nação. Aqui não é mais a igreja a pregar o Evangelho, e sim um anjo. Ele impulsiona o povo a adorar a Deus e a temer a Deus. Para os adoradores da besta e os que não creem no anúncio do fim, o Evangelho não é as boas-vindas, né, que é o que significa. Pois para eles vai representar castigo, punição, morte eterna. Agora, para os redimidos em Cristo, representa a redenção e a vitória em Cristo. Então, as boas novas só é para aqueles que são do Senhor, né? O anúncio do Evangelho eterno, anunciado pelo anjo, é um apelo final para o arrependimento e ao reconhecimento que Deus é o único digno de adoração. É para se arrependerem, porque é chegada a hora do juízo. É para aqueles que estão encantados com o poder do anticristo. É para eles voltarem para quem os criou. As coisas, e criou todas as coisas. É um apelo derradeiro para a salvação e para o arrependimento. Deus continua insistindo para que o povo se arrependa. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Na antiguidade, ela era a grande inimiga de Israel, que cultuava o Deus vivo. E a Babilônia, ela representava o centro do ocultismo e da imoralidade, da riqueza, da luxúria, da prostituição. No Novo Testamento foi personificada pela Roma do primeiro século. Roma com seu império temido e poderoso. Babilônia é um símbolo para a civilização apóstata dos últimos tempos, tanto na política como na economia, na falsa religião e tudo que se opõe a Deus. A expressão vinho da fúria, da prostituição, é um simbolismo para engano, e todos os que beberem vão cair. O terceiro anjo fala do castigo para aqueles que adorarem e forem marcados com o sinal da besta. Estes vão beber da ira de Deus. Muitas pessoas podem pensar, não, isso não é verdade, Deus é bom. Realmente, Deus é maravilhoso. Todos os dias Ele dá oportunidade ao homem de se arrepender e de chegar até Ele. Mesmo no final dos tempos, mesmo no anúncio da justiça de Deus em Apocalipse, podemos ver um Deus que insiste e não desiste em convidar o homem ao arrependimento. A palavra diz que, para os que não se arrependeram e adoraram a besta, vão ter um tormento eterno. O anúncio até então feito pelos anjos, o convite ao arrependimento,
a adoração estava sendo feita aqui nessas passagens pelo anjo, né? Mas agora no versículo 13, se ouve uma voz que vem do céu, provavelmente do próprio Jesus, declarando que os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados e vão poder descansar dos seus trabalhos, significando dizer que na morte nada acompanha o homem, seus bens, suas joias, suas riquezas, tudo fica. A ceifa e a vidima. Semelhante ao Filho do Homem, parece ser uma alusão à visão de Daniel. Veja lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Essa visão aponta para o Messias de Deus. Veja Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 13. Essa visão do Filho do Homem nunca é aplicada aos anjos, sempre faz referência a Jesus. Ele próprio se intitulava o Filho do Homem. Nesta visão, na cabeça, ele tinha uma coroa indicando poder e autoridade, e na mão uma foice aguda. Esse texto é polêmico porque, apesar de entendermos a imagem do Filho do Homem como Jesus, no versículo 15, outro anjo grita para que o anjo que está em cima das nuvens comece a cegar. Aqui há dois poréns. Primeiro, Jesus não recebe ordem de anjos. Segundo, no Novo Testamento, Jesus não aparece ceifando. Este é um trabalho designado para os anjos. Veja Mateus, capítulo 13, versículo 39, e Marcos, capítulo 4, versículo 29. Essa colheita vidima é referente à colheita dos ímpios. Aqui mostrando o final dos tempos, eles serão colhidos e lançados no lagar de Deus, e foram pisados fora da cidade de Deus. É como se fosse a retribuição para aqueles que obrigaram Jesus a sofrer fora das portas da cidade. Veja lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 12 e 13. Veja também a profecia de Isaías, capítulo 63, dos versículos de 2 a 6, que fala desse momento, é uma visão. Essa expressão lagar, foi pisado fora da cidade, dá a entender o momento em que os ímpios serão expulsos da presença de Deus. E cidade pode ser uma referência à Nova Jerusalém. Isso tudo a gente acha, né? As interpretações vão apontando e a gente vai se colocando, tá bem? De qualquer maneira, é para a gente pensar muito na nossa vida espiritual, pedir sempre ao Senhor que nos sustente, que nos guie, que nos guarde, para que a gente venha permanecer firmes na presença do Senhor, né? Daqui a pouco nos vemos novamente. Até já.